eu vou iniciei aqui a gravação, mas cada aula é uma peça importante. Então, eu nem vou perguntar aqui quem viu a última aula, quem botou em dia. Mas quem não viu a última aula vai boiar um pouco na aula de hoje, tá bom? Mas porque hoje é uma continuação, um aprofundamento de um ponto da última aula, que é a Inquisição. Né? A gente está aqui no nosso curso História da Igreja, certo? Quem viu a última aula sobre a Idade Média percebeu como que a Igreja constrói a civilização ocidental e constrói um conceito chamado de cristandade, né? Pessoal, só pra gente não ficar moscando, coloca aí pra mim no WhatsApp o texto da aula de hoje, tá? O texto da aula de hoje, que é importante para nós. O texto da aula de hoje está aqui, a gente vai falar sobre a Inquisição. Para isso, eu não sei se vocês já foram confrontados com pessoas dizendo assim: a Igreja Católica é aquela que queimava as pessoas da Idade Média, certo? Quem já ouviu isso? A Igreja Católica, levanta a mão. A Igreja Católica, ela era uma assassina de pessoas, perseguia e matava todas as mulheres que ousavam pensar por si mesmas, certo? A Igreja Católica, ela é a igreja que condenava as bruxas, só que as bruxas elas eram apenas mulheres que sabiam, então eram mulheres que sabiam medicina, e por isso, por causa do machismo, essas coisas. Então, sempre a gente tem alguém que vai falar da Igreja Católica como a vilã da história. Inclusive, depois dessa aula, eu irei mandar como conteúdo complementar um podcast do professor Rodrigo Faria e o Lucas Lancaster, um historiador da igreja, que foram no Vilela, né, no podcast do Inteligência Limitada. E eu quero compartilhar com vocês esse podcast como uma liçãozinha de casa a mais, né? Um conteúdo complementar, porque como o nosso tempo é limitado, eu compartilho depois para vocês um conteúdo para aprofundamento. Fala, Matuzel. Se eu me permitir também, tem um podcast também do padre Fábio Marinho, que ele fala muito sobre a Inquisição também. Não sei se o senhor conhece. Eu Depois recomendo você me muito, manda. eu assisti o dele. Bom, eu estudo a Inquisição há 7 anos. 7 anos não, há 10 anos. Né? Tudo começou quando eu li esse livro maravilhoso, aqui, indicação de livros para vocês, do professor Felipe Aquino. O nome do livro é Para Entender a Inquisição. Eu já li ele 2 vezes, certo? Um livro de 300 páginas. Para Entender a Inquisição. Outro livro importante, também do professor Felipe Aquino, Uma História que Não é Contada, desmentindo todas as mentiras que contam sobre a Igreja Católica no mundo, né? E ainda falando como que a Igreja Católica construiu a civilização ocidental. A Igreja Católica foi a fomentadora da ciência, foi a fomentadora da tecnologia. A Igreja Católica, por quê? Porque esse livro é importante? Porque vai falar: a Igreja Católica queimava todos os cientistas. Não, a Igreja Católica impulsionou a ciência. A Igreja Católica fundou as universidades. Isso aqui é uma universidade. Quem fundou foi a Igreja Católica. E grandes dos cientistas, eles eram jesuítas, franciscanos, dominicanos, ou seja, membros da igreja, santos até, né? Então, a gente precisa entender a história da igreja. Até porque a igreja, ela nunca erra. Quem erra são os membros da igreja. A igreja é santa, una, a esposa de Cristo. Agora, os membros da igreja, eles podem errar. E muitos deles erraram, cometeram excessos. A gente não está negando isso. Mas a gente tem que contar a história conforme a verdade, não conforme a ideologia. Então, uma história que não é contada, esse livro aqui, ele é fundamental, né? Aqui é mais para quem é historiador.
Igreja das Catedrais e das Cruzadas, Daniel Hobbes. Inclusive o Felipe Aquino cita exaustivamente esse livro. E eu fui atrás da fonte, né? Daniel Hobbes, Igreja das Catedrais e das Cruzadas, volume 3, da história da igreja do Daniel Hobbes, que tem 10 volumes, né? Esse aqui é o volume 3, que vai tratar da Inquisição, também vai tratar das Cruzadas, né? História da Igreja Idade Média, também do professor Felipe Aquino. Eu sou um Aquinete, né? Eu amo os livros do Felipe Aquino, né? Esse aqui é o volume 2 de 3, certo? E uma obra especializada do Christian Iturralde, né? Esse aqui, Inquisição, o Tribunal de Misericórdia, né? Ou seja, aqui é um panorama de como a Inquisição foi instituída, né? E vamos lá. No texto, né, da aula, então, para vocês perceberem a seriedade, né? Os que acusam a igreja leem um artigo de um site, um videozinho de TikTok. Os que defendem a igreja estudam 5, 6, 7 livros, né? Mas, como que eu vou fazer um videozinho de 1 minuto de TikTok? Não dá. Aqui, quem quer defender a verdade tem que ter paciência de ler, certo? Tem que ter paciência de estudar. Então, é uma coisa muito séria. E a Inquisição, ela vai surgir na Idade Média, né? E antes, né, vamos começar aqui a ler a origem da Inquisição. Pode começar, mãe. A origem da Inquisição, Crisma. A cristandade tinha sua base na teoria das duas espadas. Para o santo e doutor da igreja São Bernardo, essas duas espadas pertencem à igreja. Uma deve ser tirada pelo padre, a outra pela mão do cavaleiro, a pedido do padre. Muito bem. A mentalidade medieval. A gente viu na aula passada que a Igreja Católica evangelizou os povos bárbaros. Estamos aqui no século V, VI, VII. Quando a Igreja Católica ela vai evangelizando os povos bárbaros. E os povos bárbaros, eles têm esse nome não por brincadeira, porque eles tinham como a sua, vamos dizer assim, praxis, o saque, a guerra, a violência, né? Era algo cultural para eles, né? Por exemplo, os povos vikings, né? Um pouco mais tardio, agora no século IX, no século X, e até no século XI. Os povos vikings, eles acreditavam que só iria para o céu, que era chamado de Valhalla para eles, né? Só iriam para Valhalla, o céu dos vikings, o guerreiro que morresse em combate, na guerra, né? Ou seja, o céu para eles era um prêmio para quem morresse na prática da violência, né? Então você tem essa questão dos povos bárbaros, da valorização da violência, do bruto, né? E o primeiro rei bárbaro que se converte, a gente viu na aula número 1, vai ser o rei Clovis, né? Que é o rei dos francos, né? Que vai ser o primeiro da dinastia merovingia, né? Ou seja, o rei Clovis Franco, com essa mentalidade bárbara, se converte ao cristianismo. Só que o fato dele se converter ao cristianismo não significa que ele vai pacificar-se e deixar de fazer as práticas violentas. Porque até então a conversão, ela demanda tempo e ela demanda também entendimento do evangelho, demanda trabalho do dia a dia que tem que se ter. Bom, e quando um rei se convertia também toda a sociedade do reino. Então, se o rei Clovis se tornou católico, todos os seus súditos se converteram junto com ele. E abandonaram os deuses pagãos e adotaram o cristianismo. Porém, as práticas culturais de violência, as práticas culturais de
vamos dizer assim, de barbaridade, demoraram muito. Quando eu falo demoraram muito, eu estou falando de séculos, para que você mude uma cultura que durante milhares de anos foi daquele jeito, e agora vai se colocar essa questão do amor de Deus, vai se colocar essa questão de amar a Deus sobre todas as coisas, os 10 mandamentos, aquilo que Jesus deseja para nós. Então vamos dizer que em uma sociedade onde a Bíblia ela é de difícil acesso às pessoas, não porque a gente desmentiu isso na última aula, não porque a igreja esconde, tá, gente? É porque a Bíblia ela é manuscrita, ela tem que ser copiada à mão, não tem impressora, tá? Então as pessoas têm que copiar à mão, né? A Bíblia, por exemplo, as pessoas escutavam a palavra quando elas iam na igreja, e muitos então tentavam decorar, né? Decorar as passagens bíblicas. E nem todas as igrejas tinham a Bíblia inteira, porque muitas tinham os livros do Novo Testamento, algumas tinham dos Antigos Testamentos, outras tinham completas, porque a Bíblia era muito cara, né? Você encomendar uma Sagrada Escritura, um monge ficaria 4 anos copiando, fazendo as iluminuras, né? Ou seja, era um trabalho árduo. Então, as pessoas viviam um cristianismo, mas um cristianismo, vamos dizer, bárbaro, né? Um cristianismo que aceita, é uma fé verdadeira, autêntica. Não estou falando que eles eram errados, entendeu? É uma fé verdadeira, autêntica, mas com aquele jeitão bruto. Aquele jeitão bruto. E como que era punido, por exemplo, quando os povos bárbaros eram pagãos, se alguém ousasse falar mal de Odin, por exemplo, ou de Thor, eles eram punidos com a morte. Eram punidos com a morte. Ou seja, falar contra os deuses era algo que era totalmente inadmissível. Agora, o que vai mudar? Vai sair os deuses pagãos e vai entrar o cristianismo. E eles vão falar, a gente só mudou de Deus, mas quem falar mal de Deus também deve ser punido. Porque vai se entrar numa hierarquia de valores. Você está na Idade Média. Então, em primeiro lugar, como a gente está numa sociedade teocêntrica, uma cristandade, agora a gente está indo já para o século XI e XII. Todos os povos bárbaros se convertem ao cristianismo. Você não tem, inclusive os vikings do século XI e XII vão se converter ao cristianismo. Você vai ter essa cristandade, ou seja, todos são católicos. Todos os reinos reconhecem o Papa em Roma como o vigário de Cristo. E o Papa em Roma confirma a coroa desses reis. Então esses reis eles vão implantar na sociedade as leis da igreja como leis civis. E não vai ter a diferenciação entre Estado e igreja enquanto legislação, leis. E quais eram as leis, né? As leis eram o seguinte: uma heresia. O que é uma heresia? Uma inverdade de fé é o maior crime que você pode cometer. Por quê? Porque a heresia é um crime contra Deus. E não existe crime maior. Porque se eu ofender um rei, se eu ofender um nobre, se eu ofender uma pessoa, ainda assim eu estou ofendendo pessoas mortais. Agora, se eu ofender a Deus e não me arrepender, não me penitenciar, eu sou uma ameaça para a sociedade. Porque se nada acontecer comigo que estou ofendendo a Deus, eu posso estar inspirando outras pessoas a ofender a Deus comigo. Começando assim um movimento que pode degenerar a sociedade cristã. Ora, o herege ele era punido então com seriedade. Com muita seriedade. E não tinha pessoas falando intolerância religiosa, porque até os hereges eles queriam que a sociedade fosse do jeito que eles quisessem.
Não é que os hereges dizem assim, eu penso assim, você pensa assim. Não, os hereges falam, você tem que pensar que nem eu, todo mundo. Então esses aí que estão pregando tem que pensar como eu. Tem que pensar como eu. Certo? Então não tem essa de tolerância religiosa. Todo mundo queria que todo mundo pensasse igual em termos de religião. Então você tem a religião católica, que é a religião aceita pelos reinos, que em suas leis são inspiradas nas leis eclesiásticas, e você tem as leis, né, da igreja, que realmente dizem que a heresia ela não pode ser tolerada. Mas aí vamos fazer uma separação. A igreja ela condena a heresia, mas quem aplica a punição não é a igreja, é o governo civil. O governo civil aplica a punição porque para a igreja não é lícito o derramamento de sangue. Então todas as pessoas que foram mortas na Inquisição, elas foram sim condenadas por um tribunal da igreja, e a gente vai entender como que funciona esse tribunal, tá bom? Elas foram sim condenadas por um tribunal da igreja, mas quem acendeu a fogueira não foi a igreja, como o pessoal sempre diz por aí. Eram os reis, os nobres, né? Que não aceitariam a heresia, porque a heresia seria uma forma de quebrar a paz social. Aí a gente tem que fazer um exercício de imaginação. Hoje, mas, professor, isso é um absurdo. Por quê? Porque a gente está pensando com a cabeça do século XXI. É claro que é um absurdo no mundo que a gente vive hoje, um mundo de liberdade religiosa, um mundo onde a gente tem tantas igrejas diferentes, né? Você tem terreiros de umbanda, centros espíritas, paróquias católicas, igrejas protestantes evangélicas, num país que é laico. E, gente, nada disso existia naquela época. Estado laico, nem existia a ideia. A ideia. E todos os estados que você tinha, não importa, ele tinha uma religião oficial, se você mexesse com essa religião oficial, o pau comia, não importava. Se você chegasse lá na China, lá do imperador Xing Sheng, sei lá o que, o imperador Ming, e falasse mal da religião ancestral chinesa, você ia no mínimo apanhar. No mínimo apanhar. Então, defender o sagrado, e é uma coisa que falta a nós, né? Defender o sagrado, ou seja, com a lei, defender o sagrado com a lei é uma coisa que não existe mais na nossa sociedade. É claro que, se fosse voltar isso hoje, não é para matar pessoas, mas, por exemplo, punir quem entra numa igreja e joga a hóstia no chão, quebra, joga as hóstias no chão. Punir, sim, também, ó, polêmico que eu vou falar, quem entra no centro de Umbanda e quebra as imagens, porque não é minha religião, mas, poxa, é a crença da pessoa. Ela está errada, ela está adorando o demônio? Sim. Mas ela tem o direito de fazer isso, né? Pela lei do nosso país. Certo? Ela tem a liberdade de assim o fazer. E a gente não tem o direito de entrar e profanar o sagrado do outro. Né? Mesmo que o sagrado do outro seja o Satanás, né? Assim, nós devemos então entender que naquela época o sagrado era uno, uma única religião, um único reino, um único povo. E é assim que era, certo? Então, não existe essa de, não tem liberdade religiosa. Liberdade religiosa é uma palavra que não fazia sentido, porque só tem uma religião, ou você é católico ou você não é. Tinha os judeus também. Só que os judeus, eles eram sempre um povo à parte, né? Eles viviam nos próprios bairros deles, né? E os judeus não é assim, eu vou me converter ao judaísmo. Um católico não ia chegar, eu quero me converter ao judaísmo. O judeu ia falar, sai fora daqui. Porque você nasce judeu, você não se converte judeu. Certo? Então, continua a leitura para mim, mãe. Já deu para entender um pouco do contexto, do clima. Esse aqui é o clima medieval. Onde Deus era defendido a todo custo. Né? Vamos lá. Estado e Igreja unidos. Foi o tempo
Foi o tempo em que o poder temporal estava subordinado ao poder espiritual, uma vez que a Igreja tinha construído a cristandade e salvado a Europa da destruição dos bárbaros. Foi neste contexto que surgiu a Inquisição. Várias são as causas que motivaram seu surgimento, como vimos. A justiça medieval para os criminosos comuns. Já existiam os tribunais civis na Idade Média, mas tanto o Estado como a Igreja viam-se agora diante de numerosas ideologias e heresias perigosas que ameaçavam a civilização. Isto motivou a criação de um novo tribunal. Olha só, na Idade Média, vou falar uma coisa para você, não existia uma coisa chamada cadeia penitenciária. Inclusive, sabe quem vai criar a penitenciária? A Igreja Católica, porque o nome já diz, lugar de buscar o arrependimento, de penitenciária, né? Quem vai criar as penitenciárias é a Igreja Católica. Então, naquela época, vamos se colocar aqui, França, Inglaterra, né? Século XI, XII, durante a Idade Média. O cara era pego roubando uma galinha. Opa, os tribunais civis já colocavam uma pena pesadíssima. Muitas vezes, cortar uma mão. Muitas vezes, chicotadas. Ou mesmo um tempo na masmorra, que era pior que a cadeia. A masmorra ficava ali no topo do castelo, você ficava ali acorrentado, só levando uma massagem, né? Se é que vocês me entendem, né? Ou seja, a punição para os crimes mais banais era muito pesada. Inclusive, se você chegasse e ofendesse o seu senhor feudal ou o rei, você era enforcado, decapitado, era pena de morte. Então era um normal e ninguém questionava isso. Ninguém falava, olha, estava muito pesado. Porque quando você tem essa cultura bárbara, junto com o cristianismo, as pessoas vão segue o bonde. Né? Nossa, ninguém fala, ai, que crueldade, os direitos humanos. Direitos humanos? O que é isso? Não, os direitos humanos não. Você ofendeu o rei, sua majestade. Quem coroou o rei foi o senhor bispo. Então você está dizendo que um confirmado de Deus, ele está você está ofendendo ele. Quem você pensa que é? Aí os tribunais civis pegavam pesado. Ora, se por uma ofensa a um rei, a um nobre, você tinha a pena de morte, como é que eles iam punir alguém que ofendeu a Deus, que é o rei dos reis, o senhor dos senhores? Hã? Lembrando que isso é a mentalidade medieval, não a nossa, tá? Não vai falar, você ofendeu a Deus, ateu. Não, calma. Naquela época, hoje a gente ofende político, né? Não devemos, né? Mas o pessoal xinga presidente, xinga rei, xinga governador e tudo bem. Isso faz parte da liberdade de expressão, da democracia. Mas naquela época, você ofendeu o seu soberano, você tá louco? Então você morria. Então imagina, com essa mentalidade, se o soberano que é dono daquele feudo ou daquele reino, a ofensa dele era igual à pena de morte, imagina você ofender a Deus, que é o rei de todo o universo. Você está entendendo como os medievais pensavam? Não pode passar impune. E é por isso que a heresia, ela era vista como o pior pecado do mundo. Não só o pior pecado, o pior crime, porque o herege, ele é aquele que ofende não a um nobre, não a um senhor feudal, ele não ofende não a um bispo, ele ofende o próprio Deus, porque Deus revelou uma verdade imutável, e por conta dessa heresia, esse cara está querendo dizer que Deus errou e ele está certo. Ou que a igreja errou sobre interpretar Deus e que ele, o único, aquele ser iluminado, mais sábio na época que 1000 anos de igreja, ele agora está sabendo o que é a verdade e todo mundo que veio antes dele errou. Vocês estão entendendo?
Então, para os medievais, isso era inadmissível. Como que esse cara, seu petulante? Só que acontecia que muitos reis, eles não tinham paciência, eles não aguentou ouvir isso, sabe aquela imagem do fariseu que rasga as vestes, blasfêmia, e já mandava queimar. Manda queimar esse cara, joga no rio com uma pedra, entendeu? E a igreja falava, pelo amor de Deus, reis, paciência. Ele pode ser um herege, mas ele não tem direito a arrependimento. Ele não tem direito, não, tem que matar. Ou seja, os reis, eles eram muito emocionados, porque vivia a teoria das duas espadas, né? Que diz aqui no começo do texto, a teoria das duas espadas diz que é uma teoria que existe duas espadas. Uma pertence à igreja e deve ser tirada pelo padre, ou seja, a igreja, ela concede, ela tem uma espada que é a espada da palavra de Deus, que é a espada do evangelho, e a outra espada da mão do cavaleiro a pedido do padre. Ou seja, o cavaleiro armado, ele serve para defender a igreja de tudo aquilo que é ataque contra a igreja. Então existem duas espadas na Idade Média, a espada da verdade, da igreja, do evangelho, mas se essa igreja, que é símbolo da verdade, a soberana dos povos, a educadora dos povos, a enviada de Deus, a esposa de Jesus Cristo, for atacada, então a espada do cavaleiro deve proteger a igreja. Porque até então o cavaleiro, que se representa o poder civil, e a igreja, que se representa o poder espiritual, estão unidos porque os reis são convertidos em cristãos, e a igreja confirma, então, o reinado desses reis. Então, olha essa unidade, igreja e Estado, onde que a lei de Deus e a lei dos homens tenta defender a lei de Deus. Só que existe essa questão da pena aplicada, que é ainda um costume de fazer essas coisas de maneira bem cruel, né, e bárbara, que era um costume da época, tá? Que era o costume da época. E isso a gente fala que é o costume da cultura. Até hoje, em países islâmicos, o ladrão que é pego em delito, corta-se a mão dele. Ou seja, você vai lá no país islâmico e a cara tá sem mão, ai tadinho, ele nasceu assim, às vezes não, às vezes ele era ladrãozinho, foi pego e cortou a mão dele. E a gente vai fazer o quê? A cultura dos caras, mano. É a cultura dos caras. Agora, por exemplo, no Irã, você ser homossexual, você for pego na prática, você pode ser enforcado num guindaste. Certo? É a cultura deles. E olha que é uma cultura. Porque o pessoal fala, a igreja é a cultura bárbara, mas ninguém fala dos islâmicos, né? Que até hoje fazem práticas que eram feitas na Idade Média. E eles fazem hoje e o pessoal. Silêncio. Agora os cristãos no passado, nossa, agora, né? Olha o Estado Islâmico, os grupos terroristas islâmicos, eles queimam pessoas vivas. Olha, por exemplo, a bomba nuclear que mata 100 mil pessoas com uma única bomba. Agora o problema era as fogueiras da Idade Média, né? Primeira e Segunda Guerra Mundial, as duas juntas mataram 100 milhões de pessoas. 100 milhões de pessoas. Isso aconteceu e o bárbaro era a Idade Média. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer ou eu estou muito abstrato? Portanto, pessoal, a mentalidade da época era aquela. E essa mentalidade bárbara, ela persiste no dia de hoje, mas a diferença é que o cristianismo, ele está cada vez mais se pacificando nessas questões. Estado e igreja agora são separados, né? E você não tem mais essa questão da Inquisição punindo pessoas, né? Condenando pessoas. Reis em nome da unidade social punindo pessoas. Não tem mais isso. Porém, o que temos hoje é justamente o contrário. Outros estados fazendo a mesma coisa, os islâmicos, né? Na Índia, os hindus perseguem, matam cristãos. Você
percebe que você não tem nenhum Estado cristão hoje, você não tem cristãos perseguindo outras religiões hoje. Você não tem cristãos perseguindo outras religiões. Até porque os cristãos nunca tiveram a prática de perseguir outras religiões. Certo? Porque a própria Inquisição aqui, ela é para batizados. Ah, ele é o herege, só que ele não é católico, ele não pode ser julgado pela Inquisição. A Inquisição é para católicos. Então, se você é batizado da Igreja Católica, você tem deveres com a Igreja Católica, certo? Você não prometeu no batismo? Então, se você é batizado na Igreja Católica, você tem deveres com a Igreja Católica. E a heresia, ela é o quê? Justamente um crime sobre aquilo que é uma traição ao seu batismo. Certo? Então vamos lá. Deixa eu ver quanto tempo nos resta de sala. Vamos ler um pouquinho, mãe? Tem 8 minutinhos ainda. 8 minutinhos dá para fazer um milagre. Vamos lá. A questão dos cátaros. No século XI, surgiram os cátaros. Rejeitavam não somente a face visível da igreja, mas também as instituições básicas da vida civil, o matrimônio, a autoridade governamental, o serviço militar. Como vimos, os cátaros provocavam tumultos, ataques às igrejas e etc. Por todo o decorrer do século XI em diante, na França, na Espanha, na Alemanha, nos Países Baixos. Pessoal, vamos aos poucos, né, para a gente não perder o time. Você quer dizer alguma coisa, mãe? Não, eu só estou aqui anotando. Tá estudando? Olha só. Preciso falar, né? Então vamos lá. Mas eu queria que você deixasse assim bem claro. Era governo e igreja. Aí a igreja, ela caminhava assim. Ela queria até colocar uma lei mais pacata, né? Sobre as pessoas que praticavam até a heresia. E a igreja, muitas vezes, ela não era assim escutada, porque o poder civil já queria detonar as pessoas que praticavam tal coisas, né? É porque a gente vê assim, bruxas foram para a fogueira, né? Então, essas bruxas, que eu saiba, que eu entendia, que estudei, é que eles tinham, à vez, eles perguntavam, você se arrepende? Você quer voltar atrás? E eles falavam não, que preferia morrer assim, mas não voltava atrás. E assim eles acabavam indo para a fogueira. E a igreja, ela sempre dava uma oportunidade para que essas pessoas pudessem escapar da morte certa, não era? Eu vou comentar isso mais pro final da aula, pode ser? Como que era o processo inquisitorial. Que não está no texto, então eu vou ir descrevendo, tá? Então é importante que nem tudo está no texto, né? Ou vocês acham que a gente ia sintetizar 5 livros num textinho de zap, né? Não dá. Então, o que nós vamos fazer agora é entender como que a igreja começou a agir. Porque a igreja, os reis chamavam a igreja de molenga, né? Vocês são muito mole. Nós aqui estamos queimando 10 hereges de uma vez, vocês aí estão querendo fazer processo, chance de defesa, vocês são o quê? Vocês querem defender Cristo ou não? Ou seja, a igreja, ela tinha que aplacar a ira dos reis, pra você ter uma ideia. Então, muitas coisas que caem na conta da igreja foram excessos de nobres e reis, né? Que eles eram bárbaros, né? Então, eles executavam muitas pessoas por conta da heresia. Mas primeiro vamos entender o que é heresia. Heresia vem do grego heresis, que quer dizer escolha. E eu vou ficar aqui só no termo heresia, nesses 4 minutos. Aí a gente troca de sala, eu volto nos cátaros, tá? Que é uma das heresias. O herege, ele é o cristão supermercado, já viu? Não sei se você já conhece. O herege quer dizer o que escolhe. A gente tem uma fé.
A nossa fé é aquela que está no credo, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, assim por diante. O herege ele vai falar, eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio também. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho. Creio, mas eu creio que eu creio. Tá bom, eu creio. Nasceu da Virgem Maria. Não creio que Maria é virgem. Eu não quero crer nisso aqui. Tá bom? Esse aqui eu não quero. Creio no Espírito Santo. Não creio que o Espírito Santo é Deus. Eu não gostei aqui. Na Santa Igreja Católica. Não gosto desse negócio de igreja, não. Na Comunhão dos Santos. Acho que eu creio nisso. Na remissão dos pecados, creio nisso. Na ressurreição da carne, não acho que isso é verdade. Acho que a gente não vai ressuscitar no último dia. Na vida eterna, isso eu creio. Ou seja, o cara vai escolhendo o que quer crer e vai rejeitando aquilo que ele não concorda. O herege é aquele que escolhe no que vai crer. E escolhe aquilo que vai rejeitar. Ele faz a héresis, a escolha. Por isso que é herege em português. Né? E o herege, ele só é herege quando ele pega aquela opinião dele e tenta convencer as pessoas de que ele está certo e que a doutrina reta que ele está negando está errada. Tentando, então, atrair para si apoiadores intelectuais e até formais que vão junto com ele tentar criar uma nova realidade. A heresia ela é sempre uma tentativa de revolução religiosa, tentando mudar aquilo que sempre se creu em algo novo e que o herege sempre vai ser uma espécie de iluminado. Deus vai escolher, Deus, né, entre aspas, vai escolher ele para iluminar as pessoas, porque a igreja ela não percebeu isso que ele percebeu. Ou seja, o cara é diferente mesmo, o cara é especial mesmo, entendeu? O cara entendeu algo que ninguém entendeu. E ele precisa alertar as pessoas da, entre aspas, verdade. E tem heresias que são mais perigosas que as outras. E a gente vai ver isso na próxima sala. Então vamos trocar de sala? Vamos lá trocar de sala. Aí, pessoal. Opa. Então, pessoal, como a gente estava falando, vocês estão me ouvindo bem? Então, pessoal, como nós estávamos falando, existem heresias que são mais perigosas que as outras. A heresia sempre fez parte da história da igreja, certo? Desde os primeiros
criança falando alto aí. Cara, aqui ela vai estudar. Ah. Fecha um áudio aí. Tem heresias desde o começo da história da igreja, que são heresias das mais... Todas são graves, tá? Porque todas elas negam a verdade. Mas tem umas que têm aplicações sociais, certo? Tem umas que têm, não só são ideias ruins no campo religioso, mas eles prejudicam de fato a vida das pessoas. Uma das heresias mais graves que houve na história da igreja foi a heresia ariana, o arianismo, e ela acontece nos primeiros séculos da igreja, no século III e no século IV. O arianismo do bispo Ario, ele nega que Jesus Cristo é Deus, ou seja, ele fala que Jesus Cristo é uma criatura. E essa heresia ela foi tão grave, tão grave, tão grave, que 80% dos bispos da igreja viraram arianos, negando que Jesus Cristo era Deus. Você consegue imaginar que 80% dos bispos da época no século VI e IV eram arianos, eles eram hereges? E quem é que manteve a fé viva? O bispo de Roma, conhecido como Papa. O bispo de Roma, conhecido como Papa. E gigantes da fé que lutaram contra essa heresia, como Santo Atanásio e Santo Antão, eremita do deserto. E Santo Atanásio, ele foi um defensor, um cavaleiro da Santíssima Trindade. E com o tempo essa heresia ela morreu. Ela morreu. Outra heresia que São Paulo combatia, essa é mais antiga que a heresia dos arianos. E é uma heresia que vai surgir com grande rigor na Idade Média, vai ressurgir, às vezes elas voltam, né? E essas heresias vão voltar com tudo. Na Idade Média, a heresia dos gnósticos. Gnósticos vem da palavra gnose. Os gnósticos, São Paulo, os apóstolos combatiam isso, pra você ter uma ideia. Os apóstolos, aqueles, ou seja, é uma das primeiras heresias da época de Cristo. Eles diziam que o verdadeiro a salvação ela se conquista pelo conhecimento, não pela fé. Você se salva pelo conhecimento. E qual era o verdadeiro conhecimento para os gnósticos? Então vai ter uma mistureba de cristianismo com filosofia grega, com religião grega. Os gnósticos eles vão acreditar que existe no mundo uma força responsável pelo bem e uma força responsável pelo mal. E que essas forças elas são equivalentes. E a primeira heresia está aí. Para os católicos, o bem ele é infinitamente superior ao mal. Na heresia gnóstica não, você tem o bem e o mal como equivalentes, né? Na heresia gnóstica vai se dizer que tudo aquilo que é matéria, sabe, matéria, que você pega, que você sente, ela é uma criação de um demiurgo, de um Deus mau. E que o céu, as realidades espirituais, elas são a criação de um Deus bom. Então, vai ter uma concepção, os gnósticos, que existe dois deuses, um criador da matéria e um criador das coisas espirituais, e que a matéria, portanto, ela é maldita, porque ela foi criada por um Deus mau. E o que importa, então, é ter o conhecimento das coisas espirituais e a destruição de tudo que é material. Essa heresia ela foi combatida por Paulo apóstolo, que vai dizer que nós sim temos que viver neste mundo pensando no céu, mas nós somos corpo, né?
E o fato de a gente ter corpo quer dizer que Deus ele criou as coisas materiais e que existe apenas um Deus e tudo aquilo que é mal vem do diabo. Mas as coisas materiais elas são obras de Deus, são criação de Deus. Certo? E essa heresia morreu. Mas no século 11, 12, ela vai ressurgir no sul da França. Alguém vai achar um maldito livro, né, desses gnósticos, e eles vão começar a fazer uma interpretação dos gnósticos, misturando aquela cultura bárbara com heresia. E eles vão então falar, opa, existe um Deus bom e existe um Deus mau, e o Deus mau é o responsável pela matéria. Então nós temos então que destruir a matéria. Isso é uma heresia, porque a matéria ela não é boa nem ruim. O que é a criação do mundo material foi Deus que criou. Então como que pode ser ruim? O nosso corpo ser ruim? O pecado é ruim. O que a gente faz com o nosso corpo pode ser bom ou ruim. Certo? Mas para ele não. E sabe o que eles faziam? Eles inspiravam as pessoas a não ter filhos. Porque ter filhos seria, então, perpetuar a matéria. Eles assassinavam mulheres grávidas porque elas carregavam a maldição de gerar um filho. Eles queimavam plantações e fazendas, dizendo que a comida era para fazer a manutenção do corpo, que é ruim. E eles, piores, invadiam e matavam padres, tomavam as roupas dos padres, colocavam a roupa deles e saíam pregando por aí como se fossem padres da Igreja Católica, ensinando o evangelho gnóstico, fazendo com que as pessoas parassem de ter filhos e fizessem jejuns malucos, e inclusive incitando elas ao suicídio. Pergunto para você, se você é um rei medieval, o que você faria vendo o seu povo se convertendo para uma religião que aos poucos iria diminuir a população, porque as pessoas não iam ter mais filhos, e iria atrair a ruína do seu reino? Os gnósticos eram contra o serviço militar, porque eles não deveriam lutar por nada neste mundo. Eles eram, então, totalmente anticorpo, e para eles morrer era lucro, porque era para sair dessa matéria maldita que nos aprisiona nessa terra. Os reis medievais ficaram loucos com isso. E começou a queimar geral. E pega herege queima, pega herege queima. Inclusive, a 8ª cruzada, a gente falou da cruzada na última aula, se vocês não viram tem que ver. Foi uma cruzada feita dos nobres do norte da França contra os nobres do sul da França que haviam se convertido ao catarismo. Foi um massacre. A cruzada contra os gnósticos. E o que aconteceu? Quando os reis começaram então a matar esses hereges, que eram então um mal mesmo, e não que eles deveriam morrer, eles deviam ter a chance de pregar evangelhos, mas quando a igreja mandava missionários para pregar o evangelho para eles, para tentar convertê-los, eles matavam os missionários. Existe um santo que chama-se São Pedro. Eu não esqueci não é São Pedro dos Apóstolos. Eu esqueci o sobrenome. São Pedro. Ele era um legado, um missionário do Papa, que foi mandado para pregar contra os albigenses, os cátaros, que eles moravam na região do sul da França, a região de Albi, né? E por isso que é chamado de albigenses. Eles matavam os pregadores. Inclusive São Domingos ia pregar contra os albigenses, e São Domingos ele não conseguia ter efeito nenhum de tão desgraçada que era essa heresia. Essa heresia era muito desgraçada. Ela entrava assim na mente das pessoas, e as pessoas ficavam hipnotizadas
uma coisa satânica mesmo. Tanto que a Virgem Maria vai aparecer para São Domingos e dizer que não é somente pela pregação que ele vai conseguir converter os cátaros, mas a Virgem Maria vai revelar para São Domingos o terço, o rosário. E São Domingos vai começar a pregar o rosário e ensinar o rosário, e a heresia vai ser enfraquecida através da oração do rosário. Os gnósticos odiavam o rosário, porque o demônio ele odeia o rosário. Mas muitas pessoas estavam sendo presas, julgadas sumariamente pelos reis e queimadas. Por quê? Porque os reis queriam, na força, acabar com essa heresia que estava tendo, então, consequências na produção de alimentos, consequências gerando fome, ou seja, era um mal social, não só religioso. Vocês estão entendendo que a heresia ela se torna um mal social, não só religioso? Só que a igreja estava vendo, nesse contexto, sempre tem safado, né? E tinha gente que chegava assim, olha, a Beatriz, ela é gnóstica. O pessoal prendia a Beatriz antes dela falar um ar, já estava queimada já. Eu não gosto do Matusael, ele tá me devendo. Então ele vai ver, ó, eu vi falar que o Matusael estava falando com os gnósticos ali um dia, eu prendia, queimava já. Ou seja, tinha muita gente morrendo porque não tinha processo legal. Não tinha direito a advogado, não tinha... Aí a igreja cria o Tribunal da Santa Inquisição e vai ser então um tribunal de misericórdia, como diz esse livro aqui, porque a Inquisição ela vai salvar muitos inocentes. Porque na Inquisição, se você calunia alguém e essa pessoa prova sua inocência, é você que vai ser julgado. Você que caluniou em falso. Então, para a Inquisição, ninguém fazia uma denúncia em falso. Vamos continuar a leitura? Mãe? Oi, estou procurando, peraí. É claro que isso não podia... Falei na justiça medieval, onde? Você está na questão dos cátaros. Já leu o primeiro parágrafo, agora o segundo parágrafo que começa assim, é claro que isso não podia... É claro que isso não podia ficar sem resposta no contexto da época. Na mentalidade da Idade Média, era lícito reprimir a heresia pelo uso da força, quando ela constituía um perigo para a ordem religiosa e civil. A heresia ameaçava o que era mais essencial da vida do povo, a sua fé. Ganhar o céu e evitar o inferno era a única questão fundamental. Por isso, para o povo era impossível tolerar as blasfêmias dos hereges, que para eles traziam o risco de atrair sobre a sociedade a cólera de Deus. Vimos que já no século X, a imperatriz bizantina Teodora, do ano 842 a 867, no Oriente, tinha condenado à morte milhares de paulicianos, gnósticos e maniqueístas, dualistas. Eles predominavam no Oriente do século VI, no Império Bizantino. A Igreja não forçava os não-cristãos a aceitar a fé em Cristo. Não obrigava os judeus, nem os pagãos, os muçulmanos a abraçar a fé cristã. Se houve algo diferente disso nos séculos XV e XVI na Espanha. Essas medidas estaduais não partiram da Igreja, nem tiveram sua aprovação. Mas quem era cristão tinha assumido obrigações diante das autoridades cristãs, que lhes davam o direito de exigir a fidelidade. Assim, se um cristão negasse a fé, que é a apostasia, tornava-se réu de um crime considerado como o maior de todos na época, segundo a mentalidade dominante. A pessoa simples e até o homem culto não podia reconhecer o direito de se levantar em assunto de fé e moral contra um consenso comum
e a autoridade da Igreja estabelecida por Deus. Se os inovadores, hereges, guardassem para si suas ideias, poderiam viver em paz. Mas quando começassem a doutrinar dentro da igreja e atrair gente simples e desprevenida, a igreja e o Estado passaram a agir em defesa da população e da ordem estabelecida. Da mesma forma como hoje, o Estado reprime os revolucionários e fora da lei. A propaganda herética era vista como um fanatismo religioso e uma ação contra a ordem social. E contra elas não se podia fazer frente apenas com instrução e com argumentos da razão, senão com a coação, tribunal e prisão. Julgava-se, então, justo aplicar a pena capital, que era comum em todos os países da época. A igreja exigia disciplina e punições, mas ela não pronunciava ou executava uma sentença de morte. Embora certamente a aceitasse, isso no contexto jurídico da época. Isto cabia ao Estado. À igreja não era lícito derramar sangue. Então, a igreja instala o Tribunal da Santa Inquisição para o combate. E vocês perceberam que os que acusam a igreja de fazer isso e aquilo não mostram o contexto da época? Não mostram o contexto da época, que é importante a gente saber que cada época tem um contexto e um porquê. Os próprios hereges, eles não eram tolerantes religiosos. Os hereges, eles eram intolerantes religiosos também. Os hereges, eles se afirmavam como a verdade, você tem que morrer queimado, você. Né? Se os hereges pudessem, eles queimariam todos os católicos que pensavam diferente deles. Porque é assim que é 8 ou 80. A Idade Média não tem essa de meio termo, vamos conversar. Não, é isso ou aquilo. Não tem essa. Até o herege, ele está tão convicto naquilo que ele está disposto a dar a vida dele por isso. Por que dar a vida dele por isso? Porque o Tribunal da Inquisição, gente, é um tribunal que tenta a todo momento salvar a alma daquele cara. Como que funcionava? A Inquisição ela vai surgir na Itália e depois ela vai se espalhar. E quem é que cuida da Inquisição? O Papa. Por que o Papa? Porque os reis eles poderiam pegar esse tribunal para ficar fazendo perseguição política. Né? Então é muito comum na época os reis usarem os tribunais para perseguir pessoas. Então era o Papa que controlava esses tribunais. O tribunal ele era instalado nos reinos. Quando o tribunal foi instalado na França para combater os hereges, ele ia até os vilarejos e fazia-se o anúncio que a Inquisição chegou. Então chegava lá um frade franciscano ou dominicano, lembrando que quem julgava, tudo isso que eu estou falando não está no texto, tá? Está aqui nos meus estudos. Quem julgava, quem era o juiz da Inquisição era sempre um franciscano ou dominicano. Quem viu a última aula sabe do que eu estou falando. Quem não viu, veja lá. Mas os franciscanos e os dominicanos, eles são frades que fizeram voto de castidade, de pobreza e de obediência. Certo? Castidade, pobreza e obediência. Eles não poderiam receber suborno, eles não poderiam ser comprados, porque eles fizeram esses votos. Ou seja, eles eram os melhores juízes do mundo, os mais imparciais possíveis. E quando chegava-se numa cidade, o frade perguntava: alguém aqui tem uma denúncia sobre heresia? Aí começava a chegar as denúncias. Prendiam-se, então, os policiais, os guardas, prendiam os suspeitos de heresia e começava, então, o processo inquisitorial. E a primeira coisa que era concedida para o herege, né, o suspeito de heresia, era um advogado. Ele ia ter um frade franciscano que iria tentar ver provas de sua inocência. Certo? E quem acusasse
tem aquela questão, o ônus da prova está em quem acusa. Se você acusou, tu prove. Se você acusa sem provas, aí você que acusou sem provas, você que vai ser punido. Então, se você vai acusar, você tem que provar a sua acusação. Levar testemunhas e tudo mais. Beleza. O processo foi aceito, quer dizer que tem materialidade. Parece que realmente você está... Quem vai ser meu réu? Matusael. Matusael é um cátaro, né? Vamos lá, vamos fazer o tribunal da inquisição. Eu sou o julgador, a Sônia é advogada, né? Matusael, você está sendo acusado de ser gnóstico dualista, inclusive incitando uma mulher a cometer um aborto por conta de que ela era, vamos dizer, genitora de matéria, e você diz que a matéria é herética. A defesa tem um mês para provar sua inocência. Às vezes 2 semanas, o prazo variava um pouco. Enquanto isso, ele ficava preso na Inquisição, onde ele seria então levado para salas, onde ele seria então exortado todos os dias ao arrependimento. Todos os dias ao arrependimento. Enquanto a advogada, né, é uma advogada na verdade, que as mulheres não participavam, né, do jurídico, estava procurando as provas que poderiam atenuar. Olha, ele é um ignorante, um pobre coitado, ele nunca teve catequese na vida, né? Então tudo isso vai atenuando, né? Mas Matusael, você vê o erro, a gente demonstrou para você o erro, você vê o erro, aí vamos dizer que ele é humilde. Eu vi o erro, me arrependo. Acabou. Acabou. O processo acabou. Você vai... sua punição vai ser 40 dias de jejum, pronto, acabou. Ou uma peregrinação, ou uma indenização, ou um pagamento de esmolas. Acabou. Vamos por outra hipótese. Matusael está se dizendo culpado. Eu sou isso mesmo porque eu sou da gnose, eu conheci a verdade, vocês são ignorantes demais. Aí a Inquisição vai dar outra chance para ele. E ele é condenado. Como condenado, ele ainda, condenado, ele vai ser mandado então para o julgamento civil. A igreja vai dar para ele a chance ainda de ele recorrer para o Papa. Mas se ele recorrer para o Papa ele vai olhar o processo dele, e o que ele está dizendo para o Papa? Que os gnósticos estão certos e que a igreja está errada. O Papa vai fazer o quê? Vai confirmar a sentença. O Papa nunca vai falar que a heresia é heresia. Então vai voltar o processo dele. Disso passou uns 3, 4 meses. Não era uma execução sumária. Porque o pessoal pinta a Inquisição assim, ó. Você chegava lá, é bruxa, taca fogo. Pronto. Não era assim. Então, Matusael, a sua pena foi confirmada. Você tem certeza que você quer persistir nesse erro? Aí ele fala, sim. Eu tenho certeza. Morrerei por isso. Então tá bom. Então a igreja vai dar uma condenação de heresia. Declaramos o cidadão Matusael herege. Aí os guardas do rei vão pegar ele e o rei vai olhar, ou o magistrado ou juiz civil, eu condeno você por heresia, a pena capital, você vai ser queimado na fogueira. E assim, ainda assim na fogueira, chegava um padre com uma cruz e falava, você tem certeza, irmão? Tenho. Se ele falasse, não tenho certeza, poderia acontecer alguma coisa, poderia matar ele com espada para que ele não sentisse as dores das chamas, ou até mesmo anular a pena dele e diminuir para a prisão perpétua, outra coisa.
Mas os que realmente foram acendidos à fogueira era o pessoal que realmente estava convencido de que eles estavam corretos. Certo? Aí Matusael virou carvão. Por que a fogueira? Porque se a pena de morte para quem ofendesse ou roubasse alguma coisa do rei já era decapitação. Então, para alguém que fizesse algo contra Deus, tinha que ser uma pena pior. Porque Deus, eu não vou equiparar, se por um rei se mata de forma de enforcamento, afogamento ou decapitação, imagina Deus que é o rei dos céus, tem que ser pior. E ainda tinha a questão de que pela dor, talvez pela dor, ele se arrependesse no momento da dor. E pudesse ainda salvar sua alma. Então tem toda essa questão, né? Da morte da fogueira. Então olha só. Em alguns casos era utilizado a tortura sim, conforme o costume da época. Só que a tortura não poderia ser aplicada a mulheres, nem a idosos. Está descrito nesses 2 livros aqui, ó, para entender a aquisição, né? A tortura ela era usada, só que não poderia ser usada para as mulheres, nem idosos, certo? Nem mulheres. Por quê? Porque a tortura era uma forma de fazer a pessoa tentar se arrepender. É errado, mas era a forma da época, né? Mas não era nada a ver com aqueles calabouços que o pessoal coloca assim, né? E torturando a pessoa e o padre rezando assim, Senhor, né? A pessoa lá, calabouço, tudo aquilo ali, né? Que o pessoal coloca como realidade da Idade Média, nada a ver. A Inquisição do século... daqui a pouco a gente vai falar das bruxas e da Inquisição Espanhola, tá? E a gente encerra a aula. A Inquisição durou do século XII até o século XVII, XVIII, XIX, alguns casos do século XIX. Sabe, desses 4, 5 séculos, quantas pessoas morreram condenadas na Inquisição? 5.000 pessoas. Arredondando, né? Gente, 5.000 pessoas em quantos séculos? 4 séculos, 5 séculos. Dando uma média aí de 1.000 pessoas por ano. Em todos os países da Europa. Parece-me então que a Inquisição não era tão assassina assim, né? Porque eu já vi gente falando que a Inquisição matou 10 milhões de pessoas. A Europa não tinha 10 milhões de pessoas, meu irmão. Tipo assim, tem gente falando que a Inquisição matou 20 milhões de pessoas, ou seja, que a Inquisição matou 2 vezes mais do que a população que tinha na Europa. Ou seja, a Inquisição saía matando... Não tem como. Uma bomba atômica mata 50.000 pessoas no ato. Até mais. Em 1 segundo. Ou seja, as condenações à morte pela Inquisição eram algo que, proporcionalmente falando, não era nenhum escândalo para a época. Ninguém temia a Inquisição. Porque o pessoal, outro mito, o pessoal falava, a igreja usava a Inquisição para que as pessoas sentissem medo. Era contra... Ninguém ligava para a Inquisição. A Inquisição não era temida por ninguém. Somente pelos hereges. Certo? Todo mundo estava tranquilo em relação à Inquisição. A Inquisição, ela era um tribunal reativo. Ela não ficava caçando pessoas por aí. Ela era passiva. A denúncia tinha que chegar até ela. Aí ela era ativada. Só que tem um caso que isso foi a exceção, que foi a Inquisição Espanhola. Que ela foi instrumentalizada pelos portugueses e pelos espanhóis também. O que acontecia é que a Espanha e Portugal, até o século XIV, era um califado muçulmano, da qual a Espanha e Portugal reconquistaram aqueles territórios e falaram, ó, ou vocês se convertem ao cristianismo ou vocês vão embora. Então muitos judeus, para não perder os seus comércios, muitos muçulmanos, para não perder a vida que eles tiveram ali, eles se converteram e se batizaram. Ora, eles se batizaram sem desejo de ser cristão, mas eles continuavam escondidos praticando a fé islâmica ou a fé judaica.
E a Inquisição caiu em cima deles, porque eles eram acusados da heresia do judaísmo e da heresia do islamismo. E a Inquisição caiu em cima deles com o pretexto de que eles eram batizados. Então aí o rei da Espanha, né, e a rainha da Espanha caçaram muitos judeus, né, e islâmicos, mas que na verdade eles eram batizados católicos, mas eles se batizaram apenas para poderem continuar sua vida na Espanha. Então muitos deles foram mortos ou expulsos. Muitos dos processos inquisitoriais, a punição era a expulsão. E muitos deles vieram, adivinha para onde? Para as colônias daqui no Brasil, né? Brasil, as colônias na América, certo? Parte dos judeus que vieram desses lugares, ok? Expulsos, né? Então, tirando esse caso que a Inquisição ela foi instrumentalizada pelo rei e pela rainha, traindo, né? Porque a Inquisição ela deve ser controlada pelo Papa. Mas por que o Papa, então, não interveio? É porque naquela época a Inglaterra se separou da Igreja, né? No contexto do Henrique VIII, ele separou a Inglaterra da Igreja. Então eles estavam com medo da Espanha se separar da Igreja também, nesse contexto. Então eles permitiram, toleraram isso. Agora as famosas bruxas. No livro Para Entender a Inquisição do Felipe Aquino, as bruxas eram mulheres que faziam pactos com Satanás. Esquece aquele negócio da bruxazinha que tem bonitinha ali da Disney, né? Que faz a poçãozinha. Bruxas eram mulheres que sequestravam crianças para fazer bruxaria com o sangue delas e consagrar elas ao Satanás. Principalmente nas luas de sangue. Não esquece que a bruxa era toda mulher que pensava livremente. Isso é propaganda. É propaganda iluminista do século XVIII, né? Feita por um homem chamado Voltaire. As bruxas, elas eram condenadas à morte justamente por elas serem batizadas católicas e também pelos crimes que elas faziam de sequestros de criança. Invocação de demônios, né? Orgias, né? Elas promoviam várias coisas. Não tinha nada a ver com esse negócio de a mulher que roubava, que fazia remédio com coisa da natureza, né? Então, e tudo isso eu falo também como medievalista. Eu tenho uma pós-graduação em ensino medieval. Então, mas a questão das bruxas é algo que vai além da Idade Média. Os campeões de matar bruxa na fogueira não foram os católicos. Inclusive, os papas da época achavam que a bruxaria era uma besteira, uma superstição. Eles falavam, o que vocês têm que fazer com as bruxas? Esquecer que elas existem, porque elas são doidas, né? Mas quem vai caçar muitas bruxas vai ser os protestantes, os calvinistas, certo? Eles vão fazer churrasco de bruxa a rodo por aí. Principalmente nos Estados Unidos, né, na cidade de Salem, as famosas bruxas de Salem. Só que aí é a Inquisição protestante, os protestantes tiveram Inquisição. E muitas das barbaridades que os protestantes fizeram na Inquisição deles cai na conta da nossa, porque para as pessoas é tudo cristão, então tá tudo igual. Não, não é tudo igual. Entendeu? São igrejas diferentes. Outros mitos que agora a gente vai colocar por terra aqui. A Igreja Católica mandava matar todo mundo que era canhoto. Não sei, fonte eles não têm. As ruivas eram consideradas bruxas, então matou todas as mulheres da Irlanda, que era católica demais, né? E as mulheres da Irlanda são ruivas, então não tem como a mente das pessoas. A Igreja Católica mandava matar todos os gatos pretos. Mentira. Isso nunca aconteceu. Ou seja, por que se tem essa imagem tão ruim da Igreja Católica e da Inquisição? Por conta de um homem chamado Voltaire, um iluminista, que ele jurou destruir a honra e a fama da Igreja. Então ele inventou muitas barbaridades que a Igreja não fez, e as que fez, né, de pessoas que realmente fizeram excessos, ele aumentou 10 vezes mais. E isso fez com que
a igreja ficasse com a sua imagem de obscurantista, inimiga da ciência e da razão. Ah, porque a igreja queimou Galileu na fogueira. Quem nunca ouviu isso? Galileu não morreu na fogueira. Galileu morreu dentro do palácio com um padre do lado. Ele era católico. E ele não foi condenado por suas teses científicas. Certo? Ele foi condenado por não provar suas teses científicas. E até então ele não conseguiu provar em vida. Ele estava certo, mas ele não conseguiu provar em vida. Certo? E Galileu foi condenado não pelo heliocentrismo, de dizer que a Terra não é o centro do universo, que a Terra é o centro do universo. Ele foi condenado porque ele queria mudar passagens bíblicas que davam a ideia que a Terra é o centro do universo. Galileu é cientista, mas ele queria fazer com que a Bíblia fosse mudada, e ele não tem esse poder. Ele foi condenado por isso, mas foi condenado à prisão domiciliar no palácio dele. Giordano Bruno, que era um cientista, ele não foi condenado pelas suas teses científicas. Ele foi condenado por várias heresias e blasfêmias que ele dizia. Certo? Santa Joana d'Arc, ela não foi condenada por ser mulher e por ser guerreira. Não, ela foi condenada por causa que ela estava num contexto chamado Guerra dos 100 Anos, onde os ingleses, ela era francesa, os ingleses sequestraram ela e é condenada como bruxa num processo fraudulento de inquisitorial, e que ela não teve seus direitos de inquisitoriais representados, certo? Ela foi condenada politicamente pela Inglaterra. E assim por diante. A Inquisição, ela trouxe para o mundo jurídico novas realidades. O direito ao advogado, Inquisição. O direito de que se o réu é inocente até que se prove o contrário. Você é inocente até que se prove o contrário. Quem trouxe isso para a justiça? Inquisição. A Inquisição botou fim à heresia cátara. Vamos imaginar que se a heresia cátara prosperasse e a Inquisição não existisse. A Europa iria morrer. E quem ia tomar a Europa? Os islâmicos. E quem iria descobrir o Brasil? Seriam os cristãos, como aconteceu? Não, seriam os islâmicos. Talvez, se não fosse a Inquisição, todos nós seríamos islâmicos. A América seria islâmica. Então vocês estão entendendo que a Inquisição, ela salvou o Ocidente? E isso a escola não te conta. Isso os filmes não te contam. Isso ninguém vai te contar. E isso, o Felipe está defendendo. Não, olha os livros aqui, ó. Não é 1, não é 2, não, é 7 livros. E olha que tem mais, é que eu não comprei todos sobre o assunto. Teve gente que usou a Inquisição para matar seus inimigos? Teve gente safada, morreu inocente, morreu. Porque, como seres humanos falham. Mas a Inquisição não é esse bicho de 7 cabeças que a mídia e a escola pinta por aí. Na verdade, ela teve um papel civilizacional importante. Inclusive, o nosso direito de hoje é um direito inquisitorial. Século XIX, então, para encerrar, no século XIX, então, a Igreja abole o Tribunal da Inquisição, que vira o Tribunal da Rota Romana, e depois o Tribunal para a Doutrina da Fé, que existe até hoje. E a Inquisição de hoje da Igreja, ela chega a um processo de heresia do Vaticano, ele condena, e a pena máxima é excomunhão, certo? Porque os reis, ninguém vai pegar. Agora, se alguém era excomungado na Idade Média, o rei pegava para fazer churrasco mesmo, entendeu? Agora, se a igreja excomungar alguém, não tem nenhum rei que vai pegar ninguém para fazer churrasco, porque os tempos mudaram, a mentalidade mudou, e assim por diante. Ok? Então, deixa eu interromper aqui a gravação. Espera aí. Interromper a gravação.